Não se deixe enganar por este chapéu surrado. Por baixo deste chapéu, esconde-se uma perspicácia empresarial de topo. Este pequeno rapaz negro chamado Bernard é um engraxate. Mas preste atenção, ele escolhe montar a sua banca em frente ao banco intencionalmente para que os seus clientes sejam todos brancos ricos. Ele não se importa com o pouco dinheiro ganho engraxando sapatos. Ele trabalha lentamente para poder ouvir os segredos financeiros que os brancos estão a falar enquanto esperam. Assim que eles saíam, o garotinho escrevia em um caderno: tudo. O que ele realmente quer é o valioso conhecimento financeiro que ouviu deles. Desde muito jovem, ele sabe que seu sonho de vida é se tornar um banqueiro. Este é o Texas em 1939, um lugar onde os negros são oprimidos por severa discriminação. Seu pai lhe diz tristemente que seu sonho é impossível, mas os olhos de Bernard mostram determinação contra todas as probabilidades. 15 anos depois, o garoto crescido se muda para Los Angeles com sua esposa, Eunice, e filhos. A discriminação racial aqui não é tão séria quanto em sua casa, então ele decide começar seu negócio aqui. A família de 3 tem que viver em uma sala de serviço dilapidada de um de seus parentes. Ainda assim, Bernard promete à esposa que eles se mudarão em breve. Ele começa como corretor imobiliário e procura casas à venda em todos os lugares da cidade. Por meio de observação atenta, ele descobre que a comunidade negra em Los Angeles está superlotada, enquanto a comunidade branca ainda tem muitas casas vazias. Os negros têm necessidades de aluguel e força financeira, mas não há mercado. Esta é uma ótima oportunidade de negócio para especulação imobiliária e aluguel. Ele vê um apartamento de propriedade de um branco com ervas daninhas na porta da frente, obviamente não em muito boas condições. Ainda assim, só ele vê a vantagem da localização da casa, que é adjacente à área negra. Ele vai até o proprietário e diz que você só alugou metade do apartamento, então por que não o vende pra mim? Eu lhe darei 30 mil agora, e lhe darei outros 5 mil quando eu alugar todos os cômodos. Embora o proprietário admire sua ideia, ele não quer fazer negócios arriscados. Bernard expressa sua compreensão. Antes de sair, ele de repente olha para o calendário do proprietário, que mostra que ele foi dado por um gerente de banco local. Então, uma ideia lhe vem à mente. Ele se despede do proprietário e vai diretamente ao banco, onde encontra o gerente que enviou o calendário. A secretária do gerente, que discrimina pessoas negras, se recusa a apresentá-lo ao gerente. Ele espera algumas horas na porta do banco, e quando o gerente sai, ele o para imediatamente. Ele diz: conheço um dos seus clientes VIP. O negócio que faço o beneficiará e espero que você possa aprovar um empréstimo para mim. Mas o gerente do banco o rejeita sem pensar. Naquela noite, ele recebe uma ligação do dono. O dono pergunta a ele: você usou meu nome para tentar obter um empréstimo? Ele não tem escolha a não ser se desculpar. Inesperadamente, o proprietário não o culpa, mas admira sua crença de que ele não desistirá até que seu objetivo seja alcançado. O proprietário decide garantir um empréstimo para ele. Então, ele obtém o primeiro empréstimo de sua vida do banco e compra a propriedade. Uma velha senhora branca acaba de chegar em casa das compras quando vê um homem negro em sua porta. O que você está fazendo? Ela pergunta com uma voz áspera. O homem negro responde calmamente: estou reformando o prédio de apartamentos. A velha senhora fala com uma cara má: trabalhadores como você devem ter cuidado. Bernard responde: não se preocupe, este é o meu prédio e eu definitivamente cuidarei bem dele. Sem palavras, a velha senhora vai para casa com raiva e a polícia chega logo depois. Eles contam a Bernard que uma velha senhora chamou a polícia e então perguntam se ele fingiu ser o dono e a contradisse inesperadamente. Bernard tira uma cópia do certificado imobiliário. Acontece que ele previu problemas, então ele está preparado com antecedência. A polícia percebe que a casa realmente pertence a ele, então eles vão embora irritados. Naquela noite, Bernard retorna ao prédio de apartamentos. A velha senhora na porta o vê e imediatamente diz para ele sair porque não é hora de reforma. Bernard ainda responde calmamente: eu não sou um trabalhador de reforma agora, eu sou o dono. A velha senhora fica perplexa e alguns dias depois ela se muda furiosa porque não quer morar no mesmo prédio com pessoas negras. Assim que a velha senhora vai embora, Bernard aluga a casa dela para uma senhora negra. Com certeza, o mercado de inquilinos negros é enorme, como ele previu. O prédio é rapidamente preenchido e Bernard dá o pagamento de acompanhamento negociado ao antigo proprietário. O antigo proprietário admira muito Bernard e se oferece para começar um negócio com ele. Bernard escolhe a casa e calcula a renda, e o antigo proprietário negocia a transação e assina o contrato. Com ele na frente, os brancos não saberão que estão fazendo negócios com os negros e dividirão a receita. Bernard concorda prontamente. A cooperação entre os dois corre muito bem e eles ganham muito dinheiro imediatamente. Bernard também se muda de um bloco de apartamentos para uma mansão logo depois, proporcionando uma vida feliz para sua amada família. Essa é sua sabedoria. Quando alguém o discrimina, ele não revida, porque então ele cairá nas regras do jogo de outras pessoas. Ele quer jogar suas próprias regras. Racional, econômico e lucro máximo são seus objetivos finais. No entanto, a vida nem sempre corre bem e desafios podem surgir a qualquer momento. O antigo dono que trabalha com Bernard é velho e frágil e morre repentinamente alguns anos depois. Seu patrimônio na empresa é herdado por sua esposa. Essa mulher discrimina severamente os negros e não quer cooperar com Bernard.
Ela desdenhosamente se oferece para comprar as ações de Bernard a um preço muito baixo, e se ele discordar, ela o processará. Naquela época, quando brancos e negros litigavam, quem você acha que o juiz favoreceria? Bernard não está disposto a ser tratado tão injustamente, então ele decide ir ao tribunal. Mas ele tinha que encontrar alguém para testemunhar para provar sua relação cooperativa com o antigo dono. Ele pensa no gerente do banco, mas o gerente já cooperou com a viúva e evita Bernard novamente. Extremamente decepcionado, Bernard fica no banco e olha ao redor. O prédio limpo e arrumado do banco mostra sistematicamente presas discriminatórias em todos os lugares. Só por causa da cor de sua pele, ele é frequentemente desprezado quando entra no banco. Pensando nisso, um plano ousado gradualmente surge na mente de Bernard. Há 4 bancos em um prédio, e cada um deles tem portas fechadas para esse homem negro. Nesse momento, a mente de Bernard gerou uma ideia genial. Comprarei esse prédio e verei quem de vocês ousa me discriminar novamente. Então Bernard encontra Joe, outro empreendedor imobiliário negro em Los Angeles, e conta a ele seus planos. A princípio, Joe acha que está louco porque o preço do terreno do prédio é extremamente alto e nunca um negro comprou um terreno no centro de Los Angeles. Mas depois de discutir por um tempo, Joe descobre que Bernard não é um homem delirante, mas um racionalista pensativo. Por que ele quer comprar este prédio? Porque enquanto ele for dono do prédio, o banco lá dentro o atenderá, eles não ousarão se recusar a lhe dar um empréstimo. Eles também revelarão a tendência imobiliária para ele, para que seu negócio imobiliário seja mais tranquilo. Joe fica chocado com sua ideia, mas depois de pensar sobre isso, ele acredita que vai funcionar. Embora ele seja extremamente rico, ele também está sujeito a pessoas brancas em todos os lugares. Se ele puder pisar em banqueiros brancos em terras brancas, ele ganhará mais dinheiro. No entanto, eles ainda não podem negociar transações com pessoas brancas diretamente. Então, eles precisam de uma pessoa branca como agente. Nesse sentido, Bernard já tem uma ideia em mente, Matt, que o tem ajudado com as reformas. Esse cara é um homem honesto. Ele também é muito ambicioso, só um pouco inexperiente. Então Bernard e Joe se propuseram a treinar Matt de forma abrangente, ensinando-lhe golfe, boas maneiras, pensamento matemático e imóveis. Matt corresponde às expectativas e rapidamente se torna proficiente no golfe. Enquanto joga golfe, ele pode calcular avaliações imobiliárias, assim como um jovem e promissor empreendedor. Em um clube de golfe, Matt conhece o dono do prédio do banco. Claro, esse encontro também é arranjado por Joe. A conversa corre bem, Matt tem a chance de comprar o prédio e o resto será negociado. Mas Matt não sabe como fazer isso. Não se preocupe! Antes da negociação, Bernard ajuda Matt a fazer todos os preparativos. Ele primeiro conta o número de luzes acesas no prédio depois de escurecer, calcula a taxa de vacância do prédio e então obtém o valor estimado do prédio. Por meio da receita anual e dos custos operacionais do prédio, Bernard prepara quaisquer números que possam estar envolvidos e pede a Matt para memorizá-los antes de se encontrar com o proprietário. Como resultado, não importa o quanto o chefão blefe sobre sua propriedade, Matt está sempre um passo à frente e dá o número exato, o que choca o chefão. O contador ao lado dele também fica perplexo. Todos eles acham que encontraram um gênio da matemática e não conseguem enganá-lo de jeito nenhum. No final, Bernard ganha o prédio que inicialmente custava mais de 2,5 milhões de dólares por apenas 1 milhão. Daí em diante, sempre que Bernard entra ou sai do prédio, o presidente de cada banco vem apertar sua mão. O pequeno gerente que dificultou as coisas para ele no passado fica chocado. Com o apoio do setor bancário, as carreiras imobiliárias de Bernard e Joe se expandem rapidamente. Eles quebram o zoneamento estrito da segregação entre negros e brancos de Los Angeles sozinhos. Muitos negros jovens e promissores se mudam para bairros brancos. Logo depois, eles até são recebidos pelo vice-presidente. Vários anos depois, em 1963, Bernard leva sua família de volta ao Texas para visitar seu pai, Britton. Depois do jantar, Britton diz a Bernard que está orgulhoso de suas realizações. No dia seguinte, Bernard anda pela cidade com seu filho. Antes que percebam, estão em frente ao banco onde Bernard trabalhava como engraxate. Naquela época, o Texas era o lugar mais racista da América. Eles conhecem um garoto que engraxa sapatos, assim como Bernard costumava fazer quando era pequeno. Para a surpresa de Bernard, o garoto só trabalha em sapatos de pessoas brancas. Este pequeno incidente toca Bernard e desperta seu senso de responsabilidade para com seu semelhante. Ele secretamente decide que deve mudar o status quo e ajudar a comunidade negra em sua cidade natal a obter melhores moradias. No dia seguinte, Bernard visita Joe e diz a ele que eles deveriam comprar o Mainland Bank no Texas. Joe acha que Bernard está louco por sequer pensar nisso, porque o racismo no Texas é muito severo. Mas Bernard consegue mostrar razões convincentes para fazer a compra. No final, Joe concorda em ajudar Bernard. Eles recrutam Matt novamente e o usam para ser seu frontman mais uma vez. Eles se encontram com o dono do banco, Robert Florence Sr. e Jr., para discutir os números do acordo. Apesar das suspeitas de Florence Jr., Sr. vende o banco para Matt e seus parceiros. Com o Mainland Bank adquirido, Bernard começa a trabalhar e começa a ajudar os afro-americanos da cidade a obter aprovação para empréstimos. Parece que o objetivo de Bernard é ajudar seus companheiros a terem uma chance justa de moradia e até mesmo oportunidades de ganhar dinheiro.
As coisas vão bem por um tempo, até que Florence Jr. começa a investigar os empréstimos que seu banco aprova. Um dia, Florence segue Matt e se encontra com Bernard e Joe. Ele os confronta sobre os empréstimos que eles aprovaram e os ameaça com uma carta do Departamento do Tesouro dos UAs. Ele diz que o departamento inspecionará as operações do banco em um mês. Enquanto Florence Jr. sai, os caras discutem seus próximos movimentos. Durante esse tempo, Matt surge com uma sugestão. Ele sugere que eles comprem outro banco e transfiram os empréstimos problemáticos do Mainland para esse banco. Eles discutem a compra do banco de Marlon Moore, e Bernard diz que o principal problema é supervisionar as operações do banco. Em resposta, Matt sugere que ele seja autorizado a administrar o novo banco. Bernard expressa seu desconforto com a ideia, mas ele eventualmente se contenta em deixar Eunice ficar de olho em Matt. No final, Matt consegue administrar seu banco exatamente como queria. No dia seguinte, Matt se encontra com um advogado e começa a assinar contratos de empréstimo em seu sinal. Algum tempo depois, Matt recebe uma ligação de Florence Jr. sobre clientes que querem sacar todo o seu dinheiro do Mainland. Para piorar a situação, um examinador do Banco Federal chega a Marlon. Para ajudar Matt, Bernard se força a se vestir de zelador para poder se aproximar durante a reunião. Infelizmente, não faz diferença, pois o examinador descobre um problema crítico em vários empréstimos. Bernard não acredita que os empréstimos absurdos foram aprovados. Eventualmente, eles descobrem que foi Florence Jr. o tempo todo que fez isso. Acontece que, enquanto corria para administrar seu banco, Matt pulou os protocolos e usou um advogado que Florence recomendou. Com isso, Florence conseguiu entrar furtivamente nos empréstimos problemáticos. Algum tempo depois, Bernard e Joe dizem a Matt que o movimento mais racional que eles podem fazer é se afastar do banco de Marlon. Não querendo deixar seu banco ir, Matt faz um movimento sem deixar seus parceiros saberem. Joe descobre sua mudança no dia seguinte e corre para o Mainland Bank com Bernard. Eles confrontam Matt sobre os empréstimos, enquanto Florence assiste ao espetáculo com um olhar orgulhoso no rosto. Bernard diz a Matt para pegar seus livros, mas é tarde demais. Os examinadores do Banco Federal chegam para revogar a licença de operação do Mainland Bank. Ao sair do prédio, o FBI prende Bernard e Joe. Bernard tenta se manter firme, mas é uma luta inútil. Algum tempo depois, Bernard e Joe se encontram com seu advogado. Eles descobrem que seu caso foi arrastado junto com algumas políticas raciais no país. Enquanto isso, Matt fala com o senador McClellan sobre testemunhar contra seus parceiros em troca de sua liberdade. Matt contempla seu próximo movimento naquela noite e faz um telefonema. Matt segue as sugestões de McClellan e testemunha contra seus parceiros na audiência do Senado no dia seguinte. Mais tarde naquele dia, Bernard também se encontra com McClellan e ouve sua proposta. Ele lhe dá uma escolha: aceitar um acordo de imunidade e confirmar os testemunhos de Matt, ou Bernard pode dizer o que quiser e ir para a cadeia. No final, Bernard decide dizer as palavras que foram guardadas em seu coração por anos. Ele fala sobre discriminação racial no país. Pouco depois disso, as fortunas de Bernard e Joe foram dizimadas após a audiência. Os dois também foram condenados à prisão federal. Florence Jr. compra o Mainland Bank por uma pequena fração do preço pago por Bernard e Joe. Enquanto isso, Matt Steiner nunca foi acusado de nenhum crime. Vários anos depois, Bernard e Joe saem da prisão. Eunice acha estranho que os dois homens pareçam felizes, mesmo depois de perderem toda a sua fortuna. Acontece que não é bem assim. Joe revela que eles têm propriedades próximas uma da outra nas Bahamas. Eunice fica incrédula e pergunta a Bernard como isso aconteceu. Acontece que o homem para quem Matt ligou na noite anterior ao seu depoimento era Bernard. Ele contou a Bernard sobre o acordo do senador e pediu desculpas a ele. Em troca, Bernard pediu um favor a Matt antes que o governo pudesse confiscar seus bens. O filme termina depois que descobrimos que as propriedades residenciais de Bernard e Joe foram fundamentais para a luta contra a segregação habitacional em Los Angeles e que eles ainda têm duas mansões próximas uma da outra nas Bahamas.